meus amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, está um passo de realizar seu sonho. Guilherme, você lembra? Você lembra da nossa época? Sim, sim. Bom, gente, quem está falando aqui é a Érica Porto, de Biologia e... Oi, amados e amadas da Érica, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Aparecido, da Biologia também. E realmente, galera, segunda fase Unicamp. Olha só, eu tive, assim, uma surpresa em tanto, porque a primeira vez que eu passei para a segunda fase da Unicamp, já foi tudo. Então, foi primeira, foi segunda e boa, entrei na Unicamp, Normalmente, a maior barreira psicológica é a da primeira fase, né? Depois da Sim. segunda fase, você tá mais confiante, né? E aí, a ideia é você saber, a ideia nossa aqui, não é nem você saber o conteúdo, porque isso você já sabe, que se você passou da primeira fase, você já tá manjando o conteúdo. Mas a questão é como escrever esse conteúdo, né? Perfeito. Aí, a redação, ela entra, ela pesa muito, porque com a redação você desenvolve a escrita. Quem não sabe escrever, infelizmente, não vai passar. E também quem não sabe escrever também não consegue fazer uma Unicamp depois. Sim, né? sim. E galera, vê também o seguinte, porque a segunda fase, ela tende a ser o seguinte, ela tende a cobrar o conceito básico de cada assunto, né? Então, se você domina esse conceito básico de cada assunto, né, vai confiante, vai ali e, tipo, interpretação. Às vezes, não sei, na nossa época, né, era muito assim. Mas então, até hoje, né? Na A, perguntava mais uma interpretação com o mínimo de conhecimento seu. E a B arrancava seu couro. E a B arrancava o couro, mas ela era aquela questão conceitual. Ela queria ver o que você sabe e aprofundar um pouco, sabe? Sim. Enfim, eu acho que não vai mudar muito disso, né? Bom, vamos lá então, sem demora, para essas, né? A gente vai resolver aqui a Unicamp 2023, tá? Que é a mais recente. Mas aí é isso, tá? Não muda muitas tendências. Normalmente vai cair questões aí de biotecnologia, cai uma questãozinha vai cair alguma coisa de evolução, com certeza sempre cai evolução. Vertebrados. E aí vai cair, né, uma comparação de vertebrados, alguma coisa de planta nessa parte de fisiologia ou histologia também. E vai cair também alguma coisa referente a impactos ambientais, tá? Então, a minha aposta, para variar, vai ser desmatamento, tá? Desmatamento não caiu muita coisa na primeira fase, então é bem provável que possa cair na segunda, porque é um assunto muito alarmante, tá? Então, minha aposta é desmatamento, uma das questões aqui. Vamos ver se eu acerto nessa aposta, né, Gui? Perfeito, vai lá. Vamos ver essa bola de cristal aí. Bom, vamos lá então, começar então nossa resolução da Unicamp, segunda fase, para ajudá-los. Aqui, falando de evolução, veja só. Nós temos o seguinte: retirado ilegalmente do Brasil em 1995 o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, descoberto na bacia do Araripe, na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, será repatriado da Alemanha. O fóssil, datado do período Cretáceo, serviu de base para a descrição da espécie que viveu entre 110 e 115 milhões de anos atrás, tornando-se o dinossauro mais antigo da bacia do Araripe. Esse dinossauro é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Porque isso acontece demais, né? Que são os sequestros dos fósseis de locais onde a ciência não é tão desenvolvida, né? Então, o Brasil sofre muito com isso, a África sofre muito com isso, a América Latina em geral sofre muito com isso, com países que vai lá e pega nossas coisas e fala que é deles na cara de pau. É o chamado tráfico de fósseis, né? Praticamente, e fica uma guerra ali para devolver, né, para nós, para os nossos estudos, e continuar essa pesquisa que a gente faz aqui no Brasil, porque temos muitos paleontólogos bons aqui no Brasil. Porque, assim, por lei, né, tudo que é descoberto no nosso país é nosso, tá? Então, se é fóssil, vai ser nosso, se vai ser minério, vai ser nosso, se vai ser alguma coisa, né, algum tipo de nova espécie é nossa, né, por lei. A gente tem uma lei protegendo por isso. Só que aí o pessoal, de fato, não vai lá e não cumpre com a lei, né, infelizmente. E aí tem que ficar uma luta, né, bom, como a nossa ciência ela não é tão boa quanto deveria, infelizmente a gente perde muito com isso. Vamos para a pergunta, então, né? Eu posso saber um pouquinho isso aí, né? Um desabafo da área da ciência do Brasil que está um pouco complicado aí. Quer que eu leio? Pode ler. Vamos lá. O Ubirajara é um dinossauro que se destacava por seus adornos com elaboradas estruturas tegumentares. A espécie possuía monofilamentos delgados, uma forma rudimentar de penas, associada à base do pescoço, que aumentavam em comprimento ao longo da região dorsal.
bem como prolongamentos semelhantes à fita que presumivelmente emergiam dos ombros. Cite e explique uma possível importância dessas estruturas que possa ser associada ao sucesso evolutivo da espécie. Então, ele basicamente está descrevendo um animal, né? Você pode perceber, então, que tem essas estruturas aqui, né? Esses filamentos, são esses filamentos, tegumentar, e aí tem toda essa região, relevo, né? Esse relevo para poder fazer aí uma possível chamar a atenção de alguma coisa. Vamos ver primeiro essa parte, depois a gente vê a B, porque ela é longa, né? Sim, as respostas são longas para a gente não se confundir. Enquanto a Érica vai lá vendo, né? Vamos lembrar do seguinte, galera. Olha só, conceito básico que vocês devem ter visto, seja na parte de evolução, seja na parte ali de vertebrados, né? Tá falando de pena, de adornos corporais, né? Então, por exemplo, na sua cabeça, a hora que você tá lendo isso, tem que vir um brainstorm, né? Afinal, você vai escrever, vai ser tipo uma mini redação, né? Cada uma vai ser uma mini redação. Então já começa o brainstorm. Pena. Para que servem as penas nas aves? É só para voar, né? Todas as aves que têm pena, né, voa e assim por diante. Então começa a vir esse brainstorm, né? É interessante, se você quiser, você pode grifar. O que você não pode fazer uma bagunça é dentro do quadrado de resposta, tá? Vai ter um quadrado escrito resposta. E aí você vai ter que colocar a resposta da questão. Ali dentro você não vai ter nada, mas fora, cara, você grifa, faz tipo umas anotaçõezinhas, tipo, o que você vai colocar primeiro, segundo, terceiro, organiza seu pensamento ali primeiro, para depois escrever sua resposta no quadrado de resposta, porque é ali que vai valer. Obviamente, não vai xingar o corretor, falar negócio, a gente fala, não, eu vou xingar o corretor porque ali não vale, não vai fazer isso porque não vale, mas aí ele vai considerar algumas coisas, né? Não me faça isso, pelo amor, né? Vai que ele tá de mau humor. Ficaria, né? Você não ficaria, falta de educação. Enfim, aqui nós temos, então, o caso de seleção sexual e termorregulação, que são dois possíveis situações que está descrita para aqueles seres vivos. A seleção sexual, basicamente, é quando um ser vivo, ele usa algum tipo de adorno, né? Como, por exemplo, o nosso lindo pavão. Fala para mim, essa cauda enorme, linda, perfeita, incrível. Guilherme, é predado ou não é predado com facilidade? Fio, esse bicho tem um tamanho desse de cauda, não consegue correr 2 quilômetros sem ser atacado. Ah, já não tinha. Sim. Só que o que aconteceu? Se você for pensar na evolução, a ideia é o quê? Eu tenho que mandar meus genes para frente, certo? Mandou genes para frente, evolução. Ótimo, perfeito. Então, se esse animal conseguiu mandar os genes para frente antes de ser predado, sucesso. Já era. E aí, o que acontece? Nesse caso, as fêmeas, né? Aqui, o pavão que vai ter esse aqui vai ser o pavão macho, tá? A fêmea, ela não vai ter, né? A fêmea é feinha, né? Tipo, feinha entre aspas, assim, né? Mas ela é marronzinha, né? Ela é, vamos dizer, uma chamativa, né? Então, o que vai acontecer? O macho, nesse caso, ele vai ter, quanto mais bonita essas plumas dele aqui, mais saudável ele é, né? Então, assim, mais chamativo. Então, a fêmea, ela vai falar, esse cara vai ser bom com meus filhotes. Esse cara tem genes bons. Obviamente que ela não pensa isso, tá? Mas vai instintivamente. Né? Instintivamente ela se atrai por esse tipo de macho. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai escolher o macho mais chamativo. Aí ele conseguiu, então, procriar mais fácil, ele não tá nem aí. Quer dizer, ele vai estar, né? Mas assim, para ele, tudo bem ele ser predado com facilidade, entendeu? Porque evolutivamente falando, ele teve sucesso, tá? Sim. Outra coisa que pode acontecer com aquelas penas longas lá é o quê, Gui? É a parte da termorregulação, né? Vamos tentar entender um pouco o que é a termorregulação. Se a gente pegar aqui o elefante, por exemplo, ele é um animal que acontece o quê? A região que ele vive, né, nas savanas africanas, tem muita incidência de raios solares, certo? E isso aquece demais o corpo dele, ainda mais o tamanho dele, né? Então ele recebe em várias superfícies corpóreas essa incidência dos raios. E aí, por exemplo, a orelha dele, ela é uma grande superfície de contato, só que ela é leve e ela é totalmente vascularizada. E isso facilita para quê? Que ele abane ela e aí o vento vai refrescando a circulação para ele não ter tanto calor, certo? E as penas, no caso, a gente pode dizer também que ela é um termorregulador, certo? Inclusive, primariamente, né, a gente tem hipóteses ali evolutivas, né, de que as penas surgiram nos animais primeiramente para o quê?
para uma termorregulação, ou seja, para o calor que eles produziam se manter no corpo. Então, penas e pelo seria para termorregulação, para manter. Seja para manter ou, no caso ali da orelha, para dissipar, né? Então vai depender da estrutura do animal. Posteriormente, que aí as penas foram tendo o quê? Modificações nos indivíduos que foram nascendo com penas, e aí uns, sei lá, eram mais leves, né? Nasceram com mutações que deixavam mais leves. Pô, já tem pena, modelo aerodinâmico. Tem aquele caso o Guilherme ele adora dinossauro, tá, gente? Tem eu queria ser paleontólogo, o Archaeopteryx. Que ele tem placas, né, nas costas, não é? Ah, não, esse aí é o estegossauro. Estegossauro, né? O estegossauro é aquele dinossauro, né, que ele tem placas nas costas, que tem a hipótese de que ele abria essas placas justamente para quê? Para captar a luz solar e aquecer o corpo dele. Termorregulação, uhum. né? Então, são formas e formas diferentes, né? Termorregulação não necessariamente é para dissipar calor ou para manter o calor. Depende de onde o animal está vivendo, depende do tamanho do animal. É muito relativo isso. Sabendo disso, então, a gente consegue responder a nossa questão, né? Então, a pergunta, ó, é bem prolongado até aqui, né? Então, como que você vai fazer? Você vai ver o que ele está falando, ó. Qual que é o comando da questão? Né? Tá falando cite e explique, né? Então, você tem que citar, explicar, então no caso ali seria seleção sexual, você vai citar e explicar, depois termorregulação, você vai citar e explicar. E é isso que tem que ser feito. Então aqui, pegando, para a gente não perder muito tempo escrevendo, texto por texto, né, porque a ideia aqui é só você fazer uma revisão, vamos ver aqui como seria a resposta esperada aqui da Unicamp, né? Então ela está falando o seguinte, ó, vou colocar aqui bem grande para vocês conseguirem ver aí, ó. Está falando o seguinte, a presença de elaboradas estruturas tegumentares pode ser importante enquanto elemento de exibição com a função de cortejar a parceira sexual para garantir reprodução e continuidade da espécie. Então, isso daqui é o quê? Seleção sexual. Lógico, galera. A Unicamp, ela traz, né, a resposta esperada no site dela, né, e ela usa de um linguajar rebuscado, um linguajar, né, bem técnico e tal. Porém, né, não necessariamente você precisa usar esses termos que ela está usando. Você poderia colocar assim, a presença de penas chamativas auxiliam na seleção sexual, o qual ajudou na evolução desses seres vivos. Poderia ter ajudado na seleção, né? É importante colocar poderia, ajudaria, né? Nunca colocar com 100% de certeza, porque na biologia nada é 100%. Sim, sim. E aí a gente tem aqui, né? Outra possível importância, então, a segunda opção, que seria a termorregulação. Ó. Outra possível importância pode estar relacionada à termorregulação. Aqui ele já dá a palavra mesmo, né? Não coloca ela de forma indireta. Pois as estruturas tegumentares, né? Que seriam as penas. Então, você pode substituir isso aqui por penas, tá? Usa o que está no texto, né? Se lá no texto tá estruturas tegumentares, você coloca estruturas tegumentares. Poderiam auxiliar na manutenção do calor ou na dispersão do calor. Foi o que a gente falou, tem os dois. Tá? Dependendo da posição das estruturas. Dá para saber a posição das estruturas? Não dá para saber, porque é um fóssil, né? Aquilo ali é um modelo possível, tá? Inclusive, só uma curiosidade aqui para vocês é o seguinte, né? Quando a gente consegue achar os fósseis, né? É porque o quê? Você tinha muita quantidade desse animal, dessa estrutura, desse ser vivo, né? Naquela época. Então, você só achou o fóssil porque tinha muito dele. E a probabilidade favoreceu. Sim, né? sim. Agora, vamos ver aqui a letra B, que está falando o seguinte, né? A história da bacia do Araripe começa durante a fragmentação do supercontinente Gondwana. A bacia do Araripe representa um dos principais afloramentos que permite o estudo dos fósseis do Cretáceo. Defina a deriva continental. Explique como fósseis encontrados na bacia do Araripe podem auxiliar na comprovação da existência do supercontinente Gondwana. Então, a primeira coisa é explicar a deriva continental, né? Pode ir lá? Pode. Então, a gente tem aqui... Vai lá, Guilherme, dá seu show. Vamos lá, então, gente. Então, a gente tem as hipóteses, né, de que quando o planeta, né, estava... pouco depois da formação dele, ele tinha um bloco massivo de terra chamado Pangeia, né? Pan significa toda, né? Geia significa o quê? Vem de Gaia, que era o titã da terra na mitologia grega. Então, significa terra, né? Então, toda a terra estava num único bloco.
a Pangeia, certo? E aí começou esse processo de deriva continental, que é o movimento das placas tectônicas. E nesse movimento das placas tectônicas foi arrastando os blocos de terra emergidos, né, do oceano. E aí você conseguiu dividir em dois principais blocos. Ao norte, pegando aqui mais ou menos a América do Norte, a Europa e a Ásia, né, a Eurásia, a gente tem um continente, né, um supercontinente chamado de Laurásia. Laurásia, certo? Então tá aqui um supercontinente pós-Pangeia, certo? E aqui embaixo a gente teve um outro continente que é o Gondwana, né? Feito aí, então, né, de América do Sul, África e Oceania e Antártica. América do Sul, né? África, Oceania, né? E a Antártica aqui, certo? Então, beleza. E esses blocos continuaram. O que é interessante a gente ver da Gondwana aqui? Então, percebam esse relevo aqui, ó. Tem até um traçozinho aqui. Percebam esse relevo, né? Que é o contorno do quê, gente? Da América do Sul. E aqui, ela estava grudada com qual bloco de terra? O que hoje a gente entende como África, beleza? E a deriva foi continuando, certo? Inclusive, geólogos, né, têm hipóteses e estimativas de que o planeta novamente, num tempo, pode se tornar novamente a Pangeia. Porque estava o quê? Porque os continentes continuam se mexendo, as placas continuam se mexendo até um ponto que elas podem se juntar. Né? A América do Sul, ela se distancia em torno de 2 a 3 centímetros por ano da África. Sim. Para vocês terem ideia. Então, pensa comigo o seguinte, gente. Imagina, você tinha vários seres vivos, né? Vários daqueles bichinhos vivendo nessa região aqui, ó. E quando isso foi se separando, o que foi acontecendo? Uma galerinha foi para cá, né? No mundo moderno que a gente tem, né? E uma galerinha foi para cá. Só que aí passou muito tempo, né? E essas galerinhas foram morrendo e foram deixando seus vestígios, os fósseis, beleza? Que é o quê? Uma evidência da evolução. Boa. Os fósseis, né, são uma evidência da evolução, é mostrar que os seres vivos se modificam ao longo do tempo, tá certo? E uma outra coisa que é interessante, né? O texto tá falando para vocês justamente o período dos dinossauros ali, né? O período que os dinossauros viveram foi o Triássico, que foi o primeiro, né? Triássico. E Cretáceo. O segundo foi o Jurássico. Jurássico. E o terceiro foi o Cretáceo, que foi o último, né? Inclusive, a maioria dos dinossauros que aparecem, né, no Jurassic Park, eles são do período do Cretáceo, certo? É Cretacic Park, então? Isso. Então tá aqui, ele tá Mas falando do Cretáceo. Mas o Cretáceo. não deixou, né? O Jurássico soaria melhor, né? Então, essa galera, gente, essa deriva continental foi nesse último período, tá? Da era Mesozoica, que a gente fala, daquela grande era que o nosso período passou. Hoje a gente está na Cenozoica e isso foi na Mesozoica, certo? Já mesmo, hein, bichão? E aí a gente tem, então, o Cretáceo, né, tendo essa deriva continental. E os dinossauros dando tchau aí, porque foi o último momento que eles passaram pelo planeta. Deu tchau nada. Hoje a gente tem as aves, descendentes dele. E um detalhe, as angiospermas só surgiram aí. As plantas com flores só surgiram no Cretáceo. Então, aqui, né? Então, ele pediu para você explicar, falar o que é, definir o que é deriva continental e depois aí falar como que esses fósseis conseguiu aí ajudar nessa identificação, né? Então, nós temos aí, né? Primeiramente, então, aqui, a resposta que a Unicamp queria, né? Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que essa letra vai ficar pequena. Então, a gente tem aqui, né, que a deriva continental, então, de acordo com o que a Unicamp colocou, é uma teoria que afirma que, no passado, as terras imersas do planeta formavam um único bloco continental, que foi o que a gente falou, né? Uhum. Ou seja, todas elas formavam a Pangeia e depois, esse supercontinente, ele foi, então, se fragmentando várias vezes, né? Proporcional ao que a gente tem atual. Então, ele fala, então, que a história aqui do, né? Então, ele explica por que a importância da bacia do Araripe, porque ela, né, é uma das fragmentações do supercontinente qual? Gondwana. Né? Então, a ocorrência desses fósseis, né, da mesma espécie acontecendo tanto na África quanto na América do Sul leva a
um exemplo de que as duas estavam próximas, né? Essas duas fragmentações estavam próximas. Então, você tem que elaborar, né? Você tem que pegar, se ele está falando cite, você cita. Se ele está falando para você explicar, você explica. Se está falando para definir, você faz uma definição. Você tem que tomar cuidado com o quê? Com os comandos das questões. Esse é o segredo do sucesso de você passar numa segunda fase. Não vai ficar achando pelo em ovo de dinossauro. Perfeito, é isso aí. Enquanto a Érica vai mudando aí, vou contar uma historinha aqui para vocês rapidinho. O geólogo que propôs essa hipótese, né, que hoje é uma teoria da deriva continental, é o chamado Alfred Wegener. E para vocês terem noção, ele morreu pobre, desconhecido e sem ter onde cair morto. Ninguém deu bola para essa descoberta dele, para essa hipótese e tudo mais. E hoje é o que mais sustenta a evolução, a geologia. É uma das coisas que sustenta muito, né? A evolução, a geologia e tudo mais. A história às vezes é injusta, né? Uhum. Mas vamos então para a próxima questão, que agora a gente vai falar um pouquinho de fisiologia, que é uma canção da Zélia Duncan, né? Com respostas para você responder a pergunta. Então vamos lá. Alma. Deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar a sua alma. Com a superfície da palma. Da minha mão. Superfície, alma. Aí não tem uma parte da música, né? Aí você buga, né? Mas é continuando que a gente tá passando vergonha. Sim, alma. sim. Com o reflexo da água sobre a última camada que fica na superfície lisa. Que minha... É lisa? Não, nossa, não, vai, continua. Ok. Lisa que me alisa, seu suor, o sol que sai do sol, da superfície, simples, devagar, simples. Galera, se ficou confuso para vocês, dá uma pausa, lê a música aí, tudo bem? Esses jovens com certeza não conhecem esse clássico dos anos 90, 2000, né? 2090, acho que início de 2000, né? Uhum. Então a gente era adolescente nessa época. Aí colocou então essa música e vai viajar muito para fazer umas perguntas para você, que é o seguinte: do ponto de vista morfológico ou funcional, cite 2 termos associados à pele que constam nos trechos da música. Justifique sua resposta. E a segunda questão, né, a gente lê depois porque não tem nada a ver com a primeira. Sim, sim. Vamos lá então. Para a gente poder entender um pouquinho, então, a gente tem essa parte dos tecidos epiteliais, né? Que então são basicamente formados por células justapostas, firmemente unidas entre si, com substâncias intracelular ou matriz extracelular. Isso aqui é a definição básica de epiderme, tá? Só lembrando uma outra coisa, galera. Cuidado, tá? Pele não é epiderme, tá bom? Epiderme, né, é um tecido. Pele é um órgão. E o que é um órgão, Érica? Um conjunto de tecidos. Isso aí é o quê? Basicão lá das primeiras aulas de biologia que histologia, você precisa ter, né? Então, basicamente, o quê? A pele é um conjunto de tecido que ela vai ter a epiderme junto com o tecido conjuntivo froxo, né? Tecido propriamente dito. Tecido conjuntivo propriamente dito, né? Sim. Aí você tem o frouxo e tem o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Não é fragmentado? Esqueci, mas enfim, não é isso a questão. Mas você tem aqui o denso e o frouxo, né? Então, o frouxo ele fica aqui na parte de baixo e o denso fica mais aqui nessa região de cima. E nessa regiãozinha aqui a gente tem a epiderme, tá? E esse bloco inteiro é a pele. Exato. Certo? Tá? Então, basicamente, você tem aí, né, a ectoderme que vai se originar que origina-se, então, a epiderme, os epitélios, como nariz, boca e ânus, a mesoderme que origina, então, o endotélio, o epitélio que reveste os vasos sanguíneos. Então, a epiderme, né, os tecidos epiteliais, eles estão revestindo todos e qualquer órgão, tá? Sim. Não apenas o órgão chamado pele. Não confunda isso, beleza? E característica, né, a Érica já colocou aí, células justapostas, ou seja, elas são juntinhas, e matriz extracelular. No caso, essa matriz ela tem pouca quantidade, né? E ela, por exemplo, a pele é a primeira barreira de defesa do nosso corpo. Exato. Por isso que tem que estar juntinha as células, para não passar nenhuma bactéria, nenhum fungo. Que aí quando você rompe, você ganha um tétano de presente se não tiver vacinado. Sim. Né? Classificações de tecidos epiteliais, a gente tem aí, então, né, os tecidos que podem ser de revestimento ou glandulares. E aí, o que vai acontecendo, né? A gente tem um conjunto de células, esse conjunto de células vão se diferenciando nos epitélios, né? Nos tecidos epiteliais, e
eles podem ter uma invaginação. O que seria isso, né? Um adentramento. Justamente isso que vai acontecer, que nem aconteceu aqui. E aí essas células diferenciadas, elas podem produzir uma certa substância. Por exemplo, suor. Isso, lágrima, leite, né? Então são substâncias. O próprio sal, né? Isso, são substâncias que vão ser produzidas, começam a acumular nessa região, até, olha só o que vai acontecer. Aqui não é o revestimento, né? Olha só esse fluido que está sendo produzido, vai sair por esse revestimento, que nem o suor, né? Que escorre aí pela pele, que tem esse epitélio. Então, ao ver isso, vamos voltar na música lá e identificar o que ele tem. Porque ele está falando, do ponto de vista morfológico funcional, cite 2 termos associados à pele que constam nos trechos da música. Então, você tem aqui, ó, você vai ter os termos morfológicos, pode ser considerado, então, a superfície, né, que ela fala aqui, né, ó, a superfície da palma. Então, a superfície seria o quê? A pele em si, né? E aí você tem, aqui embaixo, né, última camada, né, você tem lisa, tá? Então, todas essas coisas referentes aí à superfície da pele. E aí você ainda tem aqui o suor, que é produzido pelas glândulas, o sal, que é produzido pelas glândulas, tá? E ela fala da epiderme mesmo, né? Propriamente dita aqui, ó. Epiderme da alma, né? Que tudo bem, alma que é uma licença poética. Que é a camada ali, né? A camada mais externa da alma, digamos assim, se a gente comparar com o termo biológico. Então, vamos ver aí a resposta aqui que a Unicamp colocou pra gente, né? Basicamente, então, a gente tem o seguinte, ó. Quer falar, Gui? Olha só, se a gente pegar, olha o que dá pra gente selecionar aqui, né? Os termos morfológicos ou funcionais. Isso aqui, né, daria para você resumir como o seguinte, né? A epiderme pode ser relacionada a tecido de superfície, né? Tecido liso com células sem projeções, né? E última camada, certo? Isso são coisas que dá para a gente relacionar. E ele pediu só 2, né? Isso. Então, aqui, você vê que ela coloca mais aqui, porque é a resposta esperada. Então, você vai colocar, ou você colocaria, por exemplo, suor e epiderme, que seriam os mais óbvios aí, vamos dizer, né? Que você vai falar assim, eu tenho certeza que é isso, né? Que esses outros aí, eu não arriscaria, não. Sim, né? Aí, por exemplo, olha aqui agora explicando. Então, se você citou epiderme, coloca. A epiderme reveste a superfície externa do corpo, que aquilo a gente já falou, né? Aí, por exemplo, do suor, forma glândulas. O tecido epitelial, ele forma glândulas pelo corpo, né? E no caso, as glândulas sudoríparas são o quê? São glândulas exócrinas, que liberam substâncias para fora do corpo, né? Porque as glândulas endócrinas vai liberar as substâncias dentro no sangue, na corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, você tem o pâncreas, ele libera o suco pancreático, por exemplo, ele é uma glândula mista. Isso. Suco pancreático para fora, aí você fala, ué, mas eu não tô vendo nada saindo fora aqui, só que esse fora é considerado o intestino, tá? Enquanto que a parte endócrina dele vai liberar pro sangue, que vai ser o quê? A insulina e o glucagon. Isso, então pensa no seguinte, nós seres humanos somos isso, né? Uma bolinha... Um canudinho. Uma bolinha de carne com um tubo no meio. E aí esse tubo, tudo que tá dentro desse tubo é considerado externo, e o pâncreas joga aqui, ó. Né, dentro do tubo, né? Que é o fora. Né? Que é o intestino. Mas, enfim, aí o suor também libera para fora, né? O suor cai aqui na superfície da pele, certo? E aí ele é composto justamente pelo quê? Por água e por sais, beleza? Para que serve isso, né? Para regulação térmica. Então a gente libera suor justamente para quê? Para resfriar o nosso corpo. Você viu que não é um bicho 7 cabeças? É o básico, né, gente? Como a gente falou, conceito mas aquilo, básico. você tem que saber a interpretação de texto. Sim. Tá? Vamos para a segunda pergunta aqui, né, dessa música maravilhosa, né? Eles fizeram um textão, acho que esse texto é maior que a música. Ó, a radiação, agora essa daqui, a B, tem nada a ver com a música. Sim. Tá falando o seguinte, a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, né, é um dos fatores ambientais que influenciam na função e na sobrevivência de muitos tipos celulares. Há evidências crescentes de que a exposição à radiação ultravioleta durante o dia, particularmente pela manhã, é benéfica à saúde. Na hora que eu comecei a ler a questão, eu achei que ele já ia falar de câncer de pele. Né? E não, ele já mudou para benefícios, né? Porque a luz solar não é tudo de ruim na vida. Aí ele tá pedindo para você falar o seguinte: explique como a exposição da radiação ultravioleta
participa da formação do tecido ósseo. Considerando esse processo, aí aqui, ó, então você vai ter que explicar como que ela vai participar da formação do tecido ósseo, e aí você vai citar uma possível consequência da baixa exposição para a saúde humana. Ele está falando, o que você precisa produzir na exposição do sol, Guilherme? Gente, esse aí é o mais comum, né? A vitamina D, certo? Exato, né? Então, aqui, a vitamina D, a função... Aí você fala, mas o que vitamina D tem a ver com o osso? Tudo. Por quê? Porque ela auxilia na absorção e na utilização do cálcio aqui, ó, e do fósforo também, que também faz parte da Constituição. Galera, só um detalhe, cuidado, né? Abre lá aquela câmera pra gente, Érica. Só um minutinho. Cuidado com o seguinte, gente. Não é isso, eu vou tomar sol, aí a vitamina D vem pelas ondas, os raios de sol e entra no nosso corpo. Não é assim que funciona. Por favor, galera, não confundam isso. Ela faz a conversão, né? Isso, então o que acontece? A gente tem moléculas de colesterol pelo nosso corpo, né? Que são moléculas de gordura, principalmente nas regiões que a gente mais acumula. Por isso que é importante comer um pouco de colesterol, tá? Abdômen, né? Glúteos, costa, são as regiões que a gente mais acumula gordura, beleza? E quando você toma sol nessa região, um sol saudável, digamos que é assim, né? Mais ou menos entre 10 e 11 da manhã, assim, né? Já passando disso, já que começa é o que a ser ele fala perigoso. No enunciado da questão. Sim. Antes disso, não é tão efetivo, mas entre 10 e 11 já é um pouco aceitável, né? Então, você tomar o sol nessas regiões, o que vai acontecer? A radiação ultravioleta, ela faz essas moléculas de colesterol se converterem, né, em vitamina D, em calciferol. E aí, o que acontece agora? O calciferol vai para o nosso corpo e tudo mais e ajuda a absorver o cálcio do nosso intestino. Que compõe o quê? Que compõe os ossos, principalmente. Né? Então, basicamente é isso. Então, você tem aí, né, essa conversão, tá? E aí, a deficiência, então, obviamente, vai gerar problemas que você vai ter com a falta de osso, falta dos problemas dos ossos, principalmente. Então, você tem o raquitismo, que vai ser, né, o enfraquecimento e deformação dos ossos. Em adultos, você tem esse enfraquecimento que pode levar à osteoporose, tá? E você tem uma lista gigantesca de benefícios dessa vitamina que está associada, né, ao emagrecimento, ao fortalecimento do sistema imunológico, tanto que a minha nutricionista passou para eu tomar vitamina D para poder ajudar no meu sistema imunológico, eu estava ficando doente direto, tá? Ajuda na prevenção de diabetes tipo 2, ajuda na prevenção de hipertensão, e tudo isso aqui, ó, isso aqui é fonte fresquinha para você que pode estar caindo na sua segunda fase agora, tá? E aí, o que você tem? A fonte, como o Guilherme bem falou, é sob a ação dos raios solares e no fígado, tá? A partir de substâncias precursoras. Então, se você não tiver uma alimentação saudável, bebê... Ó, só um detalhe aí, a Érica acabou de falar que a nutricionista dela passou um suplemento de vitamina D. Uma outra coisa, a Érica é intolerante à lactose. Exato. Ou seja, ela tem que evitar o quê? Leite e seus derivados, que são as principais fontes do quê? De cálcio. E aí, pensa no seguinte, galera, vocês têm que ter um equilíbrio. Não adianta nada comer muita coisa de leite, derivado do leite, e viver no escuro, viver num quarto, estudando o dia inteiro e não fazer nenhuma caminhada. E se for ver, é o que a gente faz, né? A gente trabalha, né? Quando nós somos professores, quando dá 11 horas da manhã, a gente está dentro da sala de aula. Então, a gente não produz vitamina D, né? Porque a gente está escondido. Então, assim, a gente não pega, né? O que a gente pega é de raios, né? E ao contrário, também não adianta você ficar no sol que nem um lagarto e não se alimentar direito. Aí você vai desenvolver um câncer, né? O máximo que você vai conseguir. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Eu até coloquei aqui, ó, um sinal de alerta, porque essa vitamina D, ela não cai, ela despenca, tá? Sim. É igual essas lágrimas de óleo aqui. Lembrando que ela é uma das lipossolúveis. Faz parte do KD. KD. Não, o A é maiúsculo, né? KD. Que é o quê? Vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina E. São as vitaminas lipossolúveis. Tá? Lembrando que ela em excesso, ela vai fazer mal para você. Então, tem que tomar cuidado também, tá bom? Porque elas acumulam na gordura e pode se tornar tóxico, pode dar uma hipervitaminose. Então, a resposta da Unicamp é que o seguinte, né? Que então a ultravioleta, né? Emitida pelo sol é importante para a produção da vitamina D, tá? Que ela, então, ela é especialmente, né, absorvida, ela é importante para fazer a absorção do cálcio pelo intestino e, consequentemente, pela regulação das funções dos
das funções osteoblásticas. Aqui, se você não lembrasse essa palavra, isso aqui é o quê, Guilherme? Osteoblásticas? São ossos que são células que constroem o osso. Então a gente tem os osteoblastos que constroem a matriz óssea a mineral, né, inorgânica do osso, e tem os osteoclastos que destroem. Então é isso, o osso ele fica no equilíbrio, sendo destruído e construído ao mesmo tempo. Mas por que é destruído? Gente, vamos lembrar de uma coisa? Os ossos são reservas de cálcio também. Então, por isso que é importante você se alimentar, para sempre não precisar usar a reserva. Tanto que o idoso, né, na verdade, ele tem uma certa dificuldade nessa reserva de cálcio. Sim. Né? Uhum. Então, o que acontece? Se você não lembrasse, né, que desses palavrões aqui, né, osteoblásticas, né, osteoclastas... Que é a função dos osteoblastos, né? Você poderia falar, né, que na consequência, na regulação da construção dos ossos, perfeito, né, você já iria aí conseguir uma pontuação. Poderia não conseguir o máximo, mas conseguir uma pontuação, iria tirar, sei lá, né, depende do... Lógico, se é de biológicas, principalmente medicina, às vezes ele espera vai esperar que você saiba. Então, termo mais técnico. Tome cuidado, dependendo, quanto mais concorrido é seu curso, mais você vai ter que Tenta ser o mais técnico possível. Tá? E aí ele pede a consequência, né? Então a consequência é o quê? A baixa exposição vai levar, né, ao problema da vitamina D. Consequentemente, você tem o raquitismo e a osteoporose, que são as doenças causadas pela baixa da vitamina D. Pela falta de cálcio. Consequentemente, a falta de cálcio. Que é a falta de cálcio, né? Que vai uma influenciar na outra. Sim. Beleza? Enquanto a Érica vai mudando, eu vou contar uma outra história. Nossa, o Guilherme tá contador de histórias. Você tá pescando, Gui? Quase. É que, sabe que um esqueleto caipira falou pro outro? Osto? E o que o outro respondeu? É. Bom, né? Bom, né? Bom, né? Ó, em inglês para vocês. Perdemos 3 inscritos. Vamos lá, então. Para a próxima, leia aí enquanto eu bebo água. Sancionada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa eliminar lixões a céu aberto no país, aumentar os índices de reaproveitamento dos resíduos recicláveis e responsabilizar os grandes produtores de lixo. Porém, em 2019, dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil relevaram que 40% do lixo foi descartado incorretamente em aterros controlados ou lixões a céu aberto. Então ele está falando o seguinte, né? Ele está falando aí sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e basicamente está falando sobre poluição. Foi o que eu falei, cai sempre alguma coisa de impacto ambiental, tá? E aí você precisa saber. E aí tá aí de novo, ó, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, né? Clássico. Acho que o termo, o assunto sustentabilidade, né? Tá em alta, né? Ele tá muito em alta por causa da Agenda 2030, que foi um plano que a ONU fez para tentar alcançar desenvolvimento sustentável até 2030 para salvar o planeta. Inclusive, sabe uma coisa que eu li esses dias? Ansiedade ambiental. Nossa, você ouviu falar disso? Não. O que está acontecendo com as pessoas, né? A gente está tendo aí várias, né, esses fatores climáticos, agora o El Niño, que está intensificando mais ainda os nossos desastres ambientais, né, desastres naturais. Então, as pessoas estão ficando desesperadas e estão tendo crise de ansiedade com medo das catástrofes ambientais. Então, eu indico você pegar e dar uma lida, depois que você sair daqui, curtir, compartilhar esse vídeo com seu amiguinho, assinar o canal, porque precisamos que você dê uma ajuda. Eu sei que você está curtindo, você não estava aqui até agora, né? Então, dá uma curtida aí. E aí, depois que você fazer isso aí, vai lá no Google e coloca lá ansiedade ambiental e dá uma lida por cima nessas coisas, porque, ó, pode até ser tema de redação, hein? Sim, sim. Ó. Junto com, então, esse programa da ONU, né, Agenda 2030, que eles lançaram 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que aí eles tentam auxiliar no eixo da sustentabilidade, que é o social, ambiental e econômico. Né? Você manter o equilíbrio nesses 3 eixos e essas 17 ODS tentam fazer isso. Tanto que um dos objetivos do Brasil em relação a isso é zerar o desmatamento até 2030. Eu acho pouco provável. Mas é aquilo, né? Não custa sonhar. Como diz o Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar. Letra A tá falando o seguinte: se te explique 2 benefícios para o meio ambiente e ou para a saúde humana que tornam mais adequados para o descarte de resíduos sólidos os aterros sanitários do que os aterros controlados e lixões a céu aberto. Ao perceber isso, o que a gente vê, né? Lixão a céu aberto é aquele que é o antigão, né? Que precisa ser parado, né? Então, aqui eu até falei aqui nas minhas aulas que eu dei lá no Gabriel Itagel, falando um pouquinho aí sobre as políticas de resíduos. Então, os lixões é uma solução
antiga, que consiste simplesmente em remover o lixo do local, né, da região urbana e transferi-lo para outro e deixar aqui a céu aberto. Isso daqui você tem vários problemas. Primeiro dele, o mau cheiro é insuportável. O local onde está essa região, ele é simplesmente totalmente desvalorizado. Então, normalmente vai morar pessoas em situações extremas de pobreza, que inclusive vai usar o lixão para poder pegar aí comida, né, pegar os seus alimentos, pegar recicláveis e coisas do tipo, tá? Então, assim, é uma situação bem precária. Além disso, também, eles são responsáveis por proliferação de muitos insetos causadores de doenças, como moscas e baratas. Aí as baratas, ela é viscosa, mais gostosa, para quem? Para escorpião, tá? Então, o escorpião é atraído por causa das baratas. Lembrando que o escorpião não é inseto, viu, criatura? O escorpião é aracnídeo. Uhum. E aí você tem outros animais, como os ratos, que passam leptospirose e várias outras doenças, tá? Até mesmo peste bubônica, que tá meio extinta, mas vira e mexe, dá um surtinho ou outro. E ela, então, causa um problema grave de saúde, tá? E como o próprio texto diz, em 2010, né, foi instituída, então, essa política de resíduos sólidos, que prevê, então, criação para eliminações desses lixões e recuperar esses terrenos que eles ocupavam. Além disso tudo, também não está aqui, tem a contaminação do solo, tá? Então, você tem aqui a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Inclusive, o que vai mudar, né, do lixão a céu aberto, que é o chamado, né, o lixão, para um aterro, é o que, justamente, né? O aterro sanitário, como já está aqui no outro slide, ele tem justamente um revestimento impermeabilizando o solo, certo? Então, o que vai acontecendo? A decomposição que vai tendo desses lixões, né? A matéria orgânica que vai saindo, olha só, ela vai escorrendo. Então, você tem aqui um solo impermeabilizado, para você não ter penetração no lençol freático, e você acaba fazendo o quê? Você acaba aproveitando, entre aspas, né, esse chorume, que é o quê? Que é os restos de decomposição desse lixo, né? E você tem a queima do metano. Do metano, que é o gás que veio da decomposição. E certo? esse metano, inclusive, dá para usar como combustível, tá? Muitos aterros sanitários hoje em dia usam ele como combustível, né? Uhum. E aí você consegue estar colocando para gerar energia mesmo, né? Então, em vez de queimar só ele aí direto. E outra coisa que é interessante também é que você tem aí nesses aterros, né, muitas bactérias anaeróbicas, ou seja, o que é bactérias anaeróbicas? São bactérias que não utilizam oxigênio para fazer o seu processo de fermentação, que seja, tá? Obtenção de energia. Para obtenção de energia. Então, o AN aqui significa, né, significa negação e aero de ar, né, que seria oxigênio. Então, elas conseguem realizar a decomposição da matéria orgânica, tá? E aí, como consequência, produzir esse gás metano. Então, são elas que estão produzindo esse gás. O chorume, então, né, que é o que faz a contaminação do solo freático, ele pode ser reaproveitado, né? Então, ele vai para uma tratação de tratamento aqui desse líquido e depois ele é jogado nos rios. Lembrando que isso aqui tem uma porcentagem ainda muito baixa no Brasil, né? Sim. Infelizmente. Então, a pergunta lá, né, falando de porquê, então, né, vamos só retornar aqui a pergunta, perguntando, então, por que, para explicar os benefícios do meio ambiente em relação ao descarte de resíduos sólidos nos aterros sanitários, ao invés de lixões a céu aberto. Lembrando uma outra coisa também que eu esqueci de falar, que eu não esqueci de falar, mas não está relacionado exatamente com essa questão, é que o único lixo que é autorizado a ser incinerado é o lixo de origem hospitalar, tá? Porque aí você tem um risco de contaminação biológica, tá? Então, essa questão, a resposta é essa daí. Vai lá, Gui. Vamos lá, gente. Então, a gente tem que falar isso aí, né, que a gente trouxe, que os aterros sanitários, ele tem hipermeabilização do solo, certo? E reduz essa possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos e tudo mais, né? E o chorume, ele acaba não poluindo o ambiente, todas essas coisas. Nos aterros também, é importante a gente falar o quê? Que ele vai alternando as camadas, né, de lixo, e isso vai ajudando o quê? Não ficar tudo compactado, não danificar aquela terra permanentemente, né? E é o que a Erika falou, com isso, com você cuidando do lixo, no caso do aterro, né, fazendo todos esses processos, você evita aqueles vetores de doença. Exato, perfeito, Guilherme. Vamos então para a próxima aqui, que agora muda um pouquinho, tá? Vai falar um pouquinho em relação à conservação ambiental. Tá falando o seguinte:
O Protocolo de Quioto foi um marco no compromisso mundial sobre as alterações climáticas, sendo substituído pelo Acordo de Paris, em vigor desde 2016. Indique o principal gás produzido, já demos spoiler desse gás, né? Produzido pela decomposição do lixo orgânico, a gente já sabe que é o metano. Beleza, então essa é a primeira parte da sua pergunta, indicar qual que é o gás. Ele tá falando para indicar. Você vai colocar, é o gás metano porque é o gás do pum da vaca, porque também é produzido pelas bactérias. Não, você vai falar, o gás metano, ponto, acabou. Não vai procurar pelo em ovo de dinossauro, hein? E aí, no máximo, uma formulazinha do metano. Você coloca lá um CH4. Põe CH4 entre parênteses, né? Metano, CH4 já era, tá? E explique uma forma de utilizado favorável aos compromissos assumidos no âmbito de Acordo do Paris. Indique o nome do processo realizado pelas bactérias para a decomposição da matéria orgânica e obtenção de energia na ausência de oxigênio. Falamos de tudo isso aí já, né? Já precisa falar para vocês o que é esse Acordo de Paris, para você ter uma ideia, porque pode cair outras questões referente a isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um pouquinho de informação sobre isso, né? O Acordo de Paris, basicamente, só para a gente lembrar, foi, né, na COP21, todo ano tem uma COP, eu acho que esse ano vai ser a COP 27 ou 28, tá? E o Brasil, ele tem uma importância relativamente grande nas COPs, pelo fato da gente ter uma floresta tropical importante, só a maior do mundo, só a maior biodiversidade do mundo está no Brasil. Então, o Brasil, ele tem uma importância ali no Acordo de Paris, nas COPs, tá? E muitas vezes a gente ganha um certo valor para fazer a preservação da floresta amazônica, tá? Então, o Acordo de Paris, ele foi aprovado por 195 países, tá? E a ideia dele era que mantesse o aquecimento global aí perto desses 2 graus e não acima desses níveis, tá? Isso considerando os níveis pré-industrial, ou seja, anterior à primeira revolução industrial, quando começou a queima dos combustíveis fósseis. Lá na Inglaterra com o carvão mineral. Lembra disso aí? 1800 e pouco. Né? Lembra disso aí? Se não lembra, vai com o professor de história, hein? Não vai perder isso aí que você também não cai, despenca, hein? Pode cair questão interdisciplinar sobre esse assunto. Então, o que acontece? O Brasil, né, ele tem um projeto, né, de neutralizar 100% das suas emissões de gases, que vai, né, fazer gases do efeito estufa, até 2050. Esperamos que consiga, porque nós estamos literalmente assando. Isso eu peguei da agência da Câmara de Notícias, tá? Isso aqui não foi vozes da minha cabeça, não. Tá lá no governo, tá? No site do governo. E esse acordo, ele não demonstra eficácia, tá? Porque é o famoso para inglês ver. Porque ele tá fazendo o quê? Cada vez que passa, a gente está batendo mais recordes e recordes de emissões de carbono, que é a partícula escura que intensifica o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, ele é saudável, ele é bom para a gente. Só que quando em excesso, ele está literalmente cozinhando todo mundo aqui, inclusive, principalmente os anfíbios, tá? É o chamado aquecimento global, né? Então, uma intensificação do efeito estufa é o que gera o aquecimento global. Porque o que a gente está fazendo? Efeito estufa sempre teve no planeta. Sempre foram liberados, por exemplo, gás carbônico que se acumula na atmosfera. Só que agora, o que a gente está fazendo graças à Revolução Industrial? Né? A gente está liberando gás carbônico de outras eras. Lembra do dinossauro que a gente falou ali? Um dos exemplos desse carbono que está sendo liberado na atmosfera hoje. Então, pensa, acúmulo dessa era, acúmulo da era anterior, vai aquecer pra caramba o planeta. E aí você tem o desmatamento, que vai ter, por isso que o Brasil tem que desmatar, parar de desmatar até 2030, porque o desmatamento também, o Brasil, um dos maiores motivos de emissão de GE é o desmatamento e os pum da vaca. Gases de efeito estufa. Né? Então, se até o final dessa década o Brasil não conseguir eliminar o desmatamento ilegal, não há viabilidade técnica e realista para zerar as emissões dos gases até 2050, como preveu o Acordo de Paris. Pensa isso, gente. O Brasil não pode ser o combo da destruição, né? Desmatamento e agropecuária torto e direito, né? A gente tem que pensar, porque é aquilo, eu já tô na fase já tô morrendo já, eu tô pensando em você. E assim, eu já tô no fim da vida, você também, né, Gui? Mais quase 40 anos. Caramba. Vou viver mais 5 anos e eu já quero me aposentar.
Ó, o protocolo de Kyoto, né? Só para lembrar, porque às vezes eles fazem comparação dos dois, tá? Ele começou lá com a história para evitar, né, as emissões dos gases do efeito estufa, foi na década de 90 em Kyoto, lá no Japão, né? Que é um país que não é mais comida, né? Japão. Enfim, a ideia, né, é que deveria reduzir em até 5,2% as emissões dos gases, né? E na verdade aumentou. Então, assim, só ladeira abaixo, tá? Lembrando que os Estados Unidos é contra, tá? Os Estados Unidos e a China não tá afim de diminuir esses gases. Então, ele tá falando para você fazer o quê, ó? Primeira coisa, indicar o principal gás. Depois, explicar uma forma de utilizar ele e indicar o nome do processo realizado das bactérias. Isso aí a gente já falou tudo para você. Só passei esse Acordo de Paris e o Kyoto, porque pode ser que caia alguma coisa por causa desses desastres naturais que a gente está tendo aí, tá? Então, o principal gás produzido, metano, CH4. O Acordo de Paris visa reduzir, então, a emissão desses gases do efeito estufa. Você precisa saber disso, qual é o objetivo desse acordo, tá? E uma forma adequada, então, de usar seria a fonte sustentável para a produção de energia, que eu falei para você quando eu expliquei ali o aterro sanitário, tá? E o nome desse processo vai ser o quê? Decomposição anaeróbica, ou seja, decomposição sem ar, sem oxigênio. Beleza, beleza? Ah, não cansa não, tá acabando a nossa vida, né? Mas tá acabando. Vamos para a próxima aqui, ó. Essa próxima é gostosinha, hein? Questão fofa. Eu adoro quando cai zoologia misturado com fisiologia. Ó, uma coisa que é interessante, os dois tipos de coisas não estão caindo mais pura, tá? A zoologia, ela sempre tá caindo com fisiologia. Então, você tem que tomar um certo cuidado com essa questão. Sim, sim. Tá? Lembrando que, às vezes, tem umas pitadas de evolução no meio. Então, não é puro, não, tá? Não vai ficar fazendo quadradinho, não. Então, tá falando o seguinte, ó. O primeiro órgão semelhante ao coração surgiu em nossa história biológica há mais de 500 milhões de anos. E passou por algumas mudanças. Complete a tabela do quadro de resolução com a indicação da classe de animal vertebrado que apresenta a estrutura do coração correspondente ao esquematizado na figura de 1 a 4. Então, você tem as figuras, vamos ver lá depois qual coração representa qual, tá? E na B tá falando o seguinte, ó, aqui a B já tá falando um pouquinho de evolução, como eu falei para você, ó. O surgimento do coração de 4 câmeras e suas subestruturas subjacentes foi um evento crítico na evolução dos vertebrados. Indique o benefício do coração com ventrículos totalmente divididos e associe esse benefício com a rápida expansão do sucesso dos mamíferos. Então, tá vendo? Fisiologia e zoologia e evolução. Em uma questão, 3 assuntos. Sim. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, aqui vai demorar a explicação, porque eu tenho que passar por todos os grupos. Vamos lá, então. O coração, galera, ele é uma bomba que impulsiona um fluido pelos vasos de um sistema. É essa definição, praticamente, beleza? O fluido a gente sabe que é o sangue, e os vasos é o que compõe, né, por onde passa. E aí, o que acontece? Vamos pensar no seguinte. Nos vertebrados, a circulação é fechada, porque ela passa dentro de vaso. Então, nos 5 grupos de vertebrados que a gente tem, ela é fechada, beleza? Ela é dupla, beleza? Na maioria, tirando dos peixes. Por que ela é dupla? Porque ela passa pelo coração, vai para o pulmão, volta pro coração. E depois volta pelo coração. Aí vai. Ou seja, passou 2 vezes pelo coração, então por isso que é dupla. Dos peixes já não é assim, porque os peixes, eles acabam, a maioria não tem pulmão, né? Então sai do coração, passa ali nas brânquias e já volta. Vai direto para os órgãos. Isso, e vai circulando dessa forma, beleza? E o termo, a gente pode ter completa e incompleta, certo? Incompleta é quando a gente tem mistura de sangue. O que seria essa mistura de sangue? Vamos pegar aqui um exemplo de coração já tá ali, de anfíbio. Já tá ali. Ah, já tá ali. Mas enfim, eu vou fazer aqui um coração de anfíbio. Presta atenção, ele tem o átrio direito, né? E o átrio esquerdo, certo? E aqui ele tem o ventrículo. Um único ventrículo. Isso. Gente, tem 2 tipos de sangue que circula pelo corpo dos animais. Então a gente tem o sangue venoso, que é um sangue cheio de CO2. Lembra venoso, venenoso.
Isso. Cuidado, não é porque passa em veia, é porque ele está cheio de CO2. Entrou aqui no átrio, veio para o ventrículo e vai para os mini pulmões que os anfíbios têm. Aí depois do pulmão, volta para onde, gente? Volta para o coração. E agora, no pulmão, ocorreu a hematose, né? A troca de gás no sangue. Então, saiu o CO2 para o ambiente e entrou oxigênio no sangue. Aí você tem o sangue arterial. Arterial. Eles falavam de arterial antigamente porque acreditavam-se que ele circulava apenas pelas artérias. Só que na circulação pulmonar, né, na pequena circulação, é ao contrário. Por quê? A diferença é, artéria é tudo aquilo que sai do coração. Ela precisa aguentar porrada, né? O coração, ele tá bombeando forte. A artéria, ela é calibrosa, ela aguenta porrada. Então, no caso de sair sangue do coração para ir para o pulmão, esse sangue está rico em CO2. Então, ele é um sangue venoso. Na hora que ele volta do pulmão para o coração, ele tá voltando. Então, um sangue sem pressão. Ele é um sangue arterial, mas ele está vindo por veias. Aí, na hora que ele vai sair para ir para o corpo, aí sim ele vai sair por artérias. Então, cuidado com essa confusão, tá? E aí, realmente, galera, o que vai acontecer nesse caso? Lembrando que, então, o pulmão dos anfíbios, ele é bem reduzido, então ele precisa de um auxílio extra para fazer essa troca gasosa, que no caso é a pele, né? Então ele tem a respiração cutânea. A pele deles, né, ela é bem o quê? Ela é bem vascularizada para ajudar nessa troca gasosa, beleza? Aí o sangue volta aqui e olha só, gente, tá se misturando. Então mistura aqui nesse ventrículo o sangue arterial e o sangue venoso. Qual que é o problema disso, gente? Presta atenção aqui. O2 que a gente pega é para que esse O2, gente? Para fazer aquele lindo processo lá, né? C6H12O6, que é a glicose, mais O2, que vai produzir o quê? CO2 mais água. Mais a linda ATP. Mais a ATP, que é a molécula de energia. É para isso que a gente está usando o O2, para todas as células nossas produzir o quê? Energia. Porém, você vai misturar seu sangue com CO2. Galera, qual vai ser a eficiência dessa produção de energia? Baixa. Vai ser baixa. Então, se você não produz tanta energia, você não gera tanto calor. Então, por isso que esses animais, né, a gente pode dizer que eles são ectotérmicos. O calor vem da onde? De fora. Vem do ambiente, beleza? Por isso que eles são geladinhos, né? Isso. Então, você a gente pega um sapinho na mão, é tudo geladinho. Sapinho, peixe, os anfíbios, né? Os répteis, todos eles são ectotérmicos. Perfeito. Agora você pega uma galinha na mão, tá quentinha. Próximo agora, vamos para outro aqui que a gente tem. E o gatinho também. Ó, o outro que a gente tem aqui são os répteis, né? Aqui, lembrando então que aqui são 3 câmeras, certo? Agora aqui nos répteis você vai ter uma variação de câmeras, tá? Que vai ser o quê? Você pode ter 3, pode ter 4, porque vai depender do quê? Vai depender do tipo de animal. Quanto mais complexo ele, quanto maior, mais complexo vai ter que ser esse coração, tá? Na câmara. Câmara. Tá falando câmera? É porque eu tô olhando pra câmera. Ah, entendi. Ah. Mas ela tá escondida, é uma câmera secreta. Ah, nossa. Basilisco, né? Ai. Basilisco é o quê mesmo? É um réptil. Ah, entendi. Então, as câmaras, nossa senhora, é o cansaço, gente. Final de ano tá fácil para ninguém, não. Ó, as câmeras, então, aqui no caso... Câmara! Câmaras! Tá. Ok? Né? Você tem aqui no caso de 3, que vai ocorrer também a mistura, tá? Que é o caso das tartarugas, das serpentes, dos lagartos, tá? Eles possuem um septo incompleto. Eles até têm aqui, né, já um início aqui de uma divisão. Um septo, né? Que começou. Só que ele não se fecha. Aí ocorre a mistura do sangue arterial e venoso nessa região. Já os crocodilianos, que é representado pelos crocodilos, jacarés e o gavial, nossa senhora, hoje é dia. Esses 3, né, que são já animais maiores, né, que precisa aí de mais energia, um bobeamento maior para chegar até o final da cauda. O bicho é gigante. Quanto que é o tamanho de um crocodilo? Que crocodilo africano, que ele tem parte marinha também, ele chega a 6 metros, né? Mostrão, hein? E se eu não me engano, o peso dele, eu acho que ele pesa 1,5 toneladas. Então, assim, você imagina um bicho desse com um coraçãozinho frouxo. Ou seja, 1.500 quilos. Nossa, é muita coisa, cara. É mais que um boi, ou não? Uhum.
É, por aí, né? Quase um boi. Então, assim, porque o boi tem músculo, né? Fortão, né? Sim, E sim. eles são mais rastejantes. Mas então, o que vai acontecer? Só que aqui ainda você tem uma mistura, né? Só que essa mistura ela é controlada, é quando ele bem entende, né? De certa forma, o que acontece? Você não está totalmente, né? Então não vai falar que ele vai conseguir controlar totalmente. Não. Ele ainda é um animal. Antigamente a gente chamava de animais de sangue frio, ou até pecilotérmicos, mas está caindo em desuso esse termo, né? Uhum. Hoje é mais ectotérmicos mesmo, né? Ele ainda é um animal assim, mas ele tem uma menor quantidade de mistura. Né? Então, assim, ele consegue então ter essa divisão, mas ele tem essas 4 câmaras aqui. Câmaras. Aprende certinho para não fazer que nem eles, para não repetir Oh, o conteúdo. Hoje a gente tá praça nossa, hein? Uhum. Aí aqui, da ave, aqui tem uma pegadinha, hein? Uhum. Da ave e do mamífero, os dois possuem 4 camadas. 4 cavidades, câmaras. Possui 4 câmaras. Os dois são homeotérmicos, ou seja, mantém uma temperatura interna constante. Ó, pega você, pandemia, toda hora ia lá, medir sua temperatura, tá? Tinha que estar 36,5. Uhum. Média. Tava 39. Ih, rapaz, pegou muito sol? Não. Sim, sim. Você tá com febre, tá? Então, você é o quê? Mamífero, tem pelo, tá? As aves possuem penas que ajudam na termorregulação. Então, todos esses seres vivos, o que vai acontecer? Eles vão aí tá fazendo essa termorregulação porque eles não têm a mistura do sangue, né, dos tipos sanguíneos, e o coração agora com 4 cavidades muito bem separados, tá? Ou seja, o oxigênio vai ser super aproveitado. E aí, lembrando também que as hemácias, no caso das aves, é uma hemácia oval e nucleada. Uhum. Enquanto que a do mamífero é anucleada. Anucleada e ela é bicôncava, na né? verdade. Bicôncava. Parece aquelas balinhas que matavam os outros antigamente, né? Assim, né? Uma outra coisa, gente. Olha só o termo, né? Ectotérmicos são animais que têm a temperatura externa. Homeo vem de homo, que significa o quê? Igual, né? E pode ser endo também, né? Isso, então eles tentam manter a temperatura sempre igual ou endotérmico, a temperatura deles vem de dentro, ok? Tá. E aí a pegadinha que a gente precisa falar é em relação à aorta, né? Pode fazer a piada. Faz. É o vaso que tem no fundo da sua casa? Por quê? A horta. Tem alface. Ó, aqui não tem porque os gatos não deixam. Ó, mas aqui o que acontece? A aorta, né, a artéria aorta, daqui do caso das aves, vai sair no ventrículo, vai sair do lado esquerdo, tá? Ela é voltada para a direita. Então, o que vai acontecer? Cadê a aorta aqui? Cadê? Me ajuda a achar. Na verdade, olha só, tá aqui. Achei. Aqui. Começa o que aqui. Acontece? Olha só, ela vem para cá, tudo bem que aqui eles colocaram a parte azul nessa imagem. Então ela vem para cá e olha para onde ela está indo. Olha o sangue para onde está indo. Está indo para a direita. A curvatura da aorta das aves vai para a direita, certo? E é isso que se identifica lá na figura. Na figura. Então a curvatura da aorta das aves vai para a direita. Lembra disso? Por quê? 1, 2, 3, 4 cavidades, igual do mamífero. O que vai mudar aqui? A única coisa. Ela vai um pouco para a esquerda, só que o quê? A curvatura dela vai toda para direita para ir para o corpo. Beleza? Enquanto que a dos mamíferos aqui, então, vai o quê? Vai ficar para a esquerda mesmo. Aqui eles fizeram o desenho padrão aqui. O azul sendo o vermelho sendo sangue arterial. Olha aqui a aorta saindo, então, do lado esquerdo do coração e levando o sangue para o corpo, ó, pelo lado esquerdo. Tanto que na hora que se você tiver dúvida, né? Lembra que quando você precisa saber do seu batimento cardíaco, normalmente você pega aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque você tem a influência da aorta, né, Gui? Hã? Você tem a influência da aorta. Sim, tá? As coronárias, então, assim, né? Que são se você tiver na dúvida na hora, fala, nossa, e agora? Eu não lembro. Lembra disso. Ó, entendeu? As coronárias, que são os vasos que ramificam para ir para o pescoço, para a cabeça, né? Vamos lá, então, responder essa... Desculpa, as carótida. Carótida. Coronária é a que envolve o coração. Que envolve o coração, Ó, então aqui, vou colocar meio pertinho aqui, ó. Vou colocar meio para cima aqui para a gente ver, ó. Então aqui, A1
que você... A1 tá fácil, né? A1 vai ser o quê? Coração com 3 cavidades puro ali, gente. Não tem nenhum septo separando. Vou dar uma dica. São dos anfíbios, né? Então, inclusive, anfíbio, né? Anfi vem de duplo e bio vem de vida. São animais que têm a vida dupla, né? Então, uma parte na água, uma parte na terra. Preenchendo aqui, anfíbio. A2, ó, perceba que você já tem 4 cavidades aqui, bonitinha. Então, ou é mamífero ou é ave. Isso. Agora você tem o que aqui, ó? Onde tá bonito? Tá indo para onde? Ó o vaso indo para a esquerda. E olha aí as carótidas que eu falei. Lembrando que é posição anatômica, tá? Sim. Você tá vendo o defunto. Então, o defunto tá indo para a esquerda, é a esquerda dele, não a sua esquerda, tá? Então, aqui, mamíferos. Beleza. Aí, A3. A3 é um coraçãozinho meio xoxo, meio estranho também. Parece que só tem as 3 cavidades, mas tá tudo... Tem 4 cavidades, mas tá meio zoado. Então, vai ser o réptil. E a última tem 4 cavidades, mas ó a curva que ela tá fazendo aqui, ó. Então, aí, na verdade, para não confundir, né? Esse vaso tá em azul. O outro, aqui que a gente falou circula ali pra gente ver, Érica, a aqui, artéria. Né? Isso. Esse aí, a artéria, ela tá ramificando, né? E a gente consegue perceber que tem uma curva dela atrás. Já aqui, o que tá acontecendo? Olha lá aquele entroncamento vermelho atrás desse que circulou aí. Dá a impressão que ela tá caindo para a direita. Olha ali, ó. Né? Em vermelho. Isso. Tá caindo para a direita. Aqui, né? Isso. A impressão que aí de trás vai dar uma caidinha para a direita. Mas é porque ela faz isso. Isso. Né? Então, aqui, ave. Fechou. E a B, então, tá falando o seguinte, né? A B tá falando dessa parte evolutiva, como a gente já explicou, então a gente só vai responder ela, tá? Então, você tem o quê? Que o benefício, então, do coração totalmente dividido é indicar a completa separação do sangue com alta pressão de oxigênio. Então, você tem uma grande quantidade de oxigênio. Então, você poderia... precisava colocar pressão parcial de oxigênio, baixa pressão. Seria interessante você colocar, porque isso... Ó como você tem que estar atento. Isso tá aqui, ó. Uma legenda, tá vendo? Ó, sangue com alta pressão de O2, ou seja, sangue com bastante O2. E em azul, sangue com baixa pressão de O2, né? Então, você teria que usar ali, né, de certa forma, o que ele está colocando nas figuras ali, né? Então, com benefício, com a separação, né, de sangue com alta pressão parcial do sangue de baixa pressão de oxigênio. E aí vai possibilitar, então, o quê? Uma melhor eficiência na oxigenação das células do tecido para produzir energia. O que é produzir energia? Alta taxa metabólica, manutenção da temperatura, endotermia. E aí, essa característica de você ter uma endotermia, você tem uma maior liberdade para expansão de território, porque eu posso ir para territórios frios. Você não vai ter... A maioria dos anfíbios e répteis estão associados a ambientes quentes, tá? É um ou outro anfíbio que teve que fazer... Gente, você tem noção? O anfíbio que tem na parte de frio, ele teve que produzir uma substância no sangue para não deixar o sangue congelar. Ele produz uma substância química maluca lá, que inclusive o pessoal usa algo parecido em combustível de carro em locais frios. Parecido com glicerol, algo próximo do glicerol. Né? Então, assim, ele teve que fazer um paranauê muito louco. Então, assim, os animais que são ectotérmicos, eles têm que fazer substâncias, produzir coisas muito loucas. Então, assim, é uma quantidade muito baixa de animais que conseguem viver em ambiente frio, que são ectotérmicos. Beleza? Então, ó, a gente vai parar esse vídeo aqui agora, tá? E vamos voltar. Pega aqui, ó, o link tá aqui para você já, ou aqui, não sei onde que vai aparecer. Enfim, mas o link vai estar aqui. O link vai estar para você aqui, para você acessar as outras questões que estão faltando, que vai ser 2 questões, uma de botânica e outra de biotecnologia, que com certeza vai cair alguma coisa do tipo. Então, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Revisão parte 2. Vai lá, toma uma água, faz um xixi e volta, beleza? Até daqui a pouco.